Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jário Teixeira, de Matemática, aqui do Colégio Marista São Luís. É um prazer enorme estar com vocês aqui no blog do Enem, do NE10, passando algumas dicas, alguns comentários sobre a prova de Matemática do Enem, tá? A coisa mais importante que eu acho, galera, é vocês cercarem os principais temas mais recorrentes na prova. Existem alguns conteúdos que eles dominam cerca de 50% da prova de matemática. Então anota aí, ó, as geometrias plana e espacial, razão e proporção, tá? Aí incluindo divisão proporcional, regras de 3 e porcentagens, análise combinatória e probabilidades, análise de gráficos e tabelas, isso aí cai muita questão sobre isso. E um assunto que também cai toda a prova praticamente é a estatística, média, mediana e moda. Isso daí, galera, dá cerca de metade da prova ou mais. Então todo o seu esforço deve ser canalizado para esses conteúdos a princípio. Agora, é claro que você não vai desprezar os outros conteúdos, né? Porque o restante da prova provavelmente vai ser feito com vários conteúdos em poucas questões. Vou dar um exemplo para vocês. Provavelmente vai cair uma questão sobre logaritmos, uma questão sobre funções trigonométricas, uma questão sobre juros. Se você deixa para lá esses conteúdos, você só perde uma de logaritmo, mas você já vai perdendo aí 3, né? Porque é uma de cada, vai dar metade da prova, tá? Então você também não pode desprezar esses conteúdos, tá? Sem dúvida, o maior esforço nesses que eu citei inicialmente, como os que caem mais questões. O que é que tem de observação importante nesses em que vocês devem se concentrar mais? Primeiro, áreas das figuras planas e volume dos corpos sólidos, tá? Então revisem aí área de triângulo, base vezes altura sobre 2, área de trapézio, base maior mais base menor vezes altura sobre 2, área do losango, não é? Diagonal menor vezes diagonal maior sobre 2, área do círculo πr ao quadrado, tá? Volume dos principais corpos sólidos, tá? Os corpos que têm base inferior e base superior são eles prismas e cilindros, área da base vezes altura, tá? Lembrando que no caso dos cilindros, a área da base é sempre πr ao quadrado. Nos corpos que têm uma base e acima tem um vértice, que são as pirâmides e os cones, o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. E no caso da esfera, esse é menos frequente, mas não custa nada você levar também, o volume 4/3 de πr ao cubo, tá? Essas duas geometrias caem muito na prova do Enem. Na parte de razão e proporção, aqueles probleminhas clássicos de regras de 3, divisão em partes proporcionais e problemas também de porcentagens, tá? Aumentos, decréscimos de valores, isso aí também é de praxe, é muito comum. Chama a atenção de vocês para as questões de probabilidades. É um item que, junto com combinatória, né, são assuntos que caminham juntos em paralelo, todo ano é de 4, 5, já teve ano de serem 6 questões sobre isso. Lembrem-se dos 3 casos de probabilidades. O caso básico, que trabalha simplesmente favoráveis sobre possíveis, a probabilidade condicional, quando o enunciado antecipa uma condição do resultado e isso reduz o universo, diminuindo o seu espaço amostral, e os eventos sucessivos e união de eventos, as famosas regras do I e regra do OU. No caso do I, multiplica, no caso do OU, soma, com aqueles detalhes que vocês já sabem. Para multiplicar os eventos tem que ser independentes, não é? Quando for somar, tem que ver se tem interseção para não somar 2 vezes. Muita atenção nisso aí, mas são 2 temas que vocês devem ter bastante cuidado também, tá? No conteúdo de gráficos e tabelas, aí não tem teoria, é interpretação, é analisar o gráfico, analisar uma tabela, normalmente para assinalar a alternativa correta. E aí você vai ter que ir de uma por uma ali para ver qual é a opção que está correta, ok? E na parte de estatística, que também é questão quase que obrigatória todo ano, lembrem-se, gente, que média você soma todos os valores e divide pela quantidade. Se houver peso, você deve ponderar.
Moda é o valor que aparece mais, e lembrem-se que pode haver mais de uma moda, ok? Mediana, o valor que está no centro, tá? Que está no meio, beleza? Lembre-se, se você tiver quantidade par de elementos, pega os dois do meio, soma e tira uma média. Se a quantidade for ímpar, pega o do meio. Mas atenção, para calcular a mediana, os valores têm que estar em ordem. Beleza? Então esses são os assuntos mais frequentes, se dediquem a eles, mas também dêem uma olhadinha nos outros e assim você cerca praticamente toda a prova de matemática. Beleza? Um grande abraço, boa sorte, sucesso para vocês.